Então vamos direto, não vou fazer revisão nenhuma. Vamos continuar do ponto que a gente parou, tá certo? O ponto que a gente parou era uma conta, nós estávamos fazendo uma conta parando no meio da conta, né? A conta que a gente estava fazendo era a conta da função de 2 pontos, né? Ou a função de Green de 2 pontos, e essa função de Green de 2 pontos, ela era calculada na ordem 0, na ordem 1 de teoria de perturbações, na ordem 2, e assim por diante, né? A ordem 0, a gente já tinha feito essa conta, né? A ordem 0, o funcional gerador, ele se reduzia ao funcional gerador livre, Z0, né? Então, a conta a ser feita era aplicar 2 derivadas funcionais, né, em cima do funcional gerador livre e botar a corrente igual a 0. A gente fez essa conta e a gente tinha obtido I delta F x1 x2. Né? A primeira ordem, né, ela envolvia você aplicar as mesmas 2 derivadas funcionais certo? Um menos I para cada um, né? Toda e qualquer derivada funcional vem sempre acompanhada de menos I, né? Isso é para a gente compensar aqueles fatores lá do funcional gerador. E o termo de primeira ordem na expansão daquela exponencial, mais, é claro, o fator 1 sobre N, né? A exponencial que está na frente do fator Z0, Z de J. Então o termo de primeira ordem era menos I lambda sobre 4 fatorial, integral em 4y, a gente já vamos convencionar, né? Vamos escrever muito elemento de integração aqui. Então, d4y eu estou escrevendo como dy, né? Porque simplesmente dy, e aqui eu tenho menos i d a dj de y a quarta, né? Então, tudo isso é aplicado em cima do Z0 de J, que nós tínhamos escrito como, né? Lembrar aqui, o Z0 de J era exponencial de menos I sobre 2, integral dx dy, J de x, J de y. Né? Esse objeto que está aqui foi o que nós batizamos graficamente com esse símbolo que está aqui. Cada x desse corresponde a uma corrente, subentende-se a integração, subentende-se o fator menos i sobre 2, tá certo? Na frente, e essa linha ligando cada um x a outro x, representa esse delta F, tá certo? Está aqui. Então, essa exponencial nós vimos que a gente podia expandir, né? Toda boa exponencial. Então ela ia ser 1 mais argumento mais 1 sobre 2 fatorial argumento ao quadrado, ou isso vezes isso mesmo, né? Só para a gente ficar graficamente mais... Porque é isso vezes isso, né? Mais 1 sobre 3 fatorial. Isso vezes isso, né? Mais 1 sobre 4 fatorial, isso, vezes isso, vezes isso, vezes isso, mais etc. Né? Então, a nossa tarefa era atuar com essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 derivadas funcionais sobre aquele Z0 de J e, no final, calcular tudo em J igual a 0. Tá certo? Eu vou tirar esse negócio aqui porque a gente já sabe o que vai dar. Só para rever, né? Se eu calcular 6 derivadas funcionais, tá certo? Nenhum desses 3 primeiros termos contribui, porque eles possuem menos do que 6 J's.
Nenhum dos próximos termos também vai contribuir, porque eles possuem mais do que 6 J, e portanto vai sobrar J, quando você fizer J igual a zero, vai para zero. Então o único termo que realmente contribui é esse termo que está aqui. E esse termo tem exatamente 6 J, então você pode esperar que no final não vai sobrar nenhum J para contar a história. Né? Então eu não preciso mais escrever J igual a zero. Tá certo? O que eu tiver aqui já está independente de J. Então isso tudo está aplicado em 1 sobre 3 fatorial. Certo? Essa é a conta que a gente tem que fazer. Tá? Bom, e aí? Aí eu posso imaginar como é que vai ser o desenvolvimento dessa conta, né? É como eu derivar um polinômio, na verdade. Só que as derivadas são derivadas funcionais, vão cair deltas, essas deltas vão ter a função de me livrar de integrais por aqui afora. Né? Se eu aplicar uma derivada funcional, né? Tá, vamos fazer isso. Vamos aplicar uma de cada vez, certo? Acho que é a melhor maneira de ver é sofrer. Né? Então vamos fazer isso. Vamos sofrer um pouco. Deixa eu puxar esse fator, menos I lambda sobre 4 fatorial integral dy, para aqui para fora, tá certo? Então vou botar todo mundo aqui, ó. 1 sobre n, menos I, lambda sobre 4 fatorial integral dy, tá? E aqui vou botar o seguinte, vou botar menos I ddj de x1, menos I ddj de x2, menos I ddj de y elevado a 4. Agora aplicado ali. Eu vou já tirar essa quarta e vou botar um terceira, porque eu vou aplicar uma dessas derivadas lá, tá? E agora vem o resultado ali. Tá? Então vamos pegar uma dessas derivadas aqui e aplicar nesse cara que está aqui, tá certo? Então, se eu aplicar nesse cara, o que eu tenho aqui, na verdade, é isso aqui. Isso, seja lá o que for isso, elevado ao cubo. Não é? Então, eu vou ter 3 vezes a coisa em questão elevado ao quadrado, né? Vezes a derivada funcional da coisa. Tá certo? Então, aqui vamos fazer aqui de maneira auxiliar, né? Deixa eu separar um pedacinho do quadro aqui, né? Para a gente fazer essas contas mais bobinhas assim, né? Se eu pegar ddj de y e aplicar naquele cara que está ali, eu estou aplicando em menos i sobre 2, integral, vamos chamar de dx' dy', né? j de x', delta f, x' menos y', j de y'. Né? Então, essa derivada aqui vai dar menos i sobre 2, integral dx' dy', derivada funcional j de x' em relação a j de y. Eu vou ter uma delta de x' menos y. Então, essa derivada bateu nesse e deixou o resto sossegado. Agora ela passa por cima desse e bate nesse, como qualquer derivada faz. Então vai ter mais um termo, menos i sobre 2, né? j de x', delta f, x' menos y', e agora vai ter uma delta de y' menos y. Certo? Fazendo aqui, né? Isso aqui vai dar menos i sobre 2, integral
de y', porque eu vou usar essa delta para matar a integral de x', né? Então eu vou ter delta f de y menos y', j de y'. Né? Depois eu tenho menos i sobre 2, integral, agora é dx', que eu vou usar a delta para matar a integral de y', né? j de x', delta f de x' menos y. Certo? Bom, numa das duas integrais, né, eu posso fazer uma mudança de variáveis. Por exemplo, posso escolher fazer a mudança de variável nessa daqui. Onde eu tenho y', eu chamo de x', que eu estou integrando. Isso é uma variável de integração, a variável muda. Né? Vamos chamar aqui de x'. E agora eu posso usar uma propriedade importante, que é a seguinte, que o delta f de y menos x, né, você pode escrever como o quê? Como integral d4p sobre 2p à quarta, né, exponencial de menos ip y menos x sobre p2 menos m2 mais y. Né? Esse era o delta f. Né? Se eu quiser relacionar ele com delta f de x menos y, eu posso trocar x por y aqui. E aí eu vou ter que trocar naturalmente esse sinal aqui, que é px menos y. Agora eu posso mudar de variáveis de p para menos p. A medida d4p mais os limites de integração são invariantes. Não interessa a dimensão disso daí. Vocês podem fazer a conta. Não é porque está em 4 dimensões. Se tivesse em 3, seria invariante também. Né? Então, se eu trocar p por menos p, o integrando é par aqui embaixo e aqui não. Aqui eu troco o exponencial de ipx menos y por exponencial de menos ipx menos y. Tá certo? Então, a relação entre o delta f de y menos x com o delta f de x menos y é de igualdade, os dois são iguais. Ele é simétrico, então, em x menos y. Isso você pode mostrar se você pegar e identificar com a função de dois pontos, de dois campos livres, né? Está bastante claro que ele vai ser simétrico, porque, olha só, vamos chamar de φ0 campo livre, né? Se você escrever, ao invés de yx, você escrever xy, ao invés de xy, você escrever yx, o t, que é o ordenamento temporal, não vai tomar conhecimento disso. Né? Ele vai olhar e falar o seguinte, qual dos dois tem o tempo menor? Independente do que você escreveu aqui, ele vai botar o cara que tem tempo menor lá na frente. Então isso daqui é exatamente a mesma coisa. Certo? Isso aqui. Agora, isso aqui é o delta f de y menos x, é o delta f de x menos y. Né? Então já era esperado. Isso vale para a função de dois pontos livre, né? Mas você pode tirar o sufixo zero da história e você vê que o raciocínio que a gente fez continua absolutamente válido. Vale também para a função de dois pontos interagentes. Você tem que chegar num cara simétrico em relação a x e y. Isso tem a ver com o caráter bosônico do campo, no final das contas. Né? Com o fato de que se você montar uma função de onda desse cara, ela tem que ser simétrica em relação aos argumentos. Então é mais profundo do que simplesmente uma conveniência matemática aqui. Tá certo? Então, maravilha. O resultado de você fazer, né, agora, igual a isso, menos isso, agora, isso é igual a isso, por quê? Aqui eu tenho j de x', que é uma função, pode ficar na frente, pode ficar atrás. Então, se ficar na frente, vai ficar integral dx', j de x', delta f de y menos x'. Aqui eu tenho j de x', delta f de x' menos y. Mas uma coisa é igual a outra, então são duas contribuições iguais. Né? Então isso aqui dá menos i integral dx', j de x', delta f de x' menos y.
certo? Então é isso que a gente obtém aqui, ó, né? Bom, deixa eu fazer a coisa direito, escrever tudo de novo. Chama menos i elevado ao cubo, em cima e embaixo. Tem o menos i ao quadrado, daquele menos i para menos i ao cubo. Tem menos, aí no outro embaixo. Tem menos i quadrado lá e tem outro menos i. Menos i? Não, aquele outro menos i do lambda que você botou para fora já tinha menos i quadrado. Aqui. Ah, não, mas eu voltei com esse aqui para dentro. Peguei esse menos i, eu redistribuí. Eu botei ele junto com a derivada funcional. Botei ele junto com a derivada funcional de novo. Tudo bem. Então aqui fica menos i d dj de x1 menos i d dj de x2. Aqui é melhor botar um parênteses, né? Para a gente não confundir, pensar que está somando mais repetidamente. Aqui tem menos i d dj de y ao cubo. Aqui tem 1 sobre 3 fatorial vezes 3 dá 1 sobre 2 fatorial. Camarada aqui elevado ao quadrado. E o d dj de y disso daqui vai me dar aquele negócio ali, ó. Menos i integral dx' delta f de o j de x', né? Certo? Então, das 6 já foi uma, tá? Faltam só 5. Né? Então, agora vamos tirar mais um número daqui. Então, vou repetir a parada toda. Né? E agora vamos lá. Agora eu vou ter duas contribuições, né, na minha derivada. Né? Eu vou derivar esse cara e manter esse. E depois eu vou manter esse e derivar esse. Tá certo? Então, primeira coisa vai me dar d dj de y menos i d dj de y. Peraí. Aqui tem um probleminha, né? Eu tenho que carregar o meu menos i comigo. Né? É uma cruz que eu carrego. Menos i. Então esse menos i vai matar esse cara aqui, vai dar menos 1. Né? Menos 1. Então onde tem i, vocês por favor corrijam para 1. Certo? Menos 1. Menos 1 aqui é bobagem, né? Então aqui também parece menos solto. Então, d dj de y atuando nesse cara aqui vai dar 2 vezes esse cara que está aqui, né? Sobre 2 fatorial, matou o 2 fatorial, você vai ter esse cara que está aqui, sozinho, né? Vezes a derivada dele. Derivada funcional em relação a j de y. Menos i derivada funcional em relação a j de y. Eu já calculei isso. Né? Está aqui, ó. Vai dar esse cara de novo, portanto vai somar, porque ele lá vai dar o quadrado. Né? Então vai dar menos integral dx' j de x' delta f x' menos y ao quadrado. Esse é o primeiro termo. O segundo termo eu mantenho, né? Cara ali, botei 1 sobre 2 fatorial. E agora eu derivo esse cara aqui, ó. Aplico menos i
ddj de y naquele cara ali. Vamos lá, vou fazer aqui nesse outro pedacinho. Menos i ddj de y, atuando naquele camarada ali. Menos integral dx' j de x' delta f x' menos y. Né? Só tem um j aqui, não tem mais nada dependente de j, então essa aqui é bem fácil de fazer. Isso aqui vai dar i menos i com menos, né? Integral em dx' delta de x' menos y delta f x' menos y. Né? A delta eu uso para fazer a integral, então vai ficar i delta f de y menos y. Né? Eu vou manter assim, não vou escrever delta f de zero, não, porque eu quero chamar a atenção para um negócio. Né? Eu apliquei primeiro um ddj de y aqui, não é isso? E aí eu obtive alguma coisa que dependia de y no final. Né? Eu substituí o argumento do ΔF, um dos pontos dos quais o ΔF depende, pelo y que estava na derivada funcional. Se eu tivesse aplicado ddj de y duas linhas aqui, tá certo? Aqui eu teria uma delta de x' menos y duas linhas, e aqui eu teria no final ΔF de y duas linhas menos y. Tá certo? Então, o ΔF, ele vai assumir a diferença de argumentos associadas às derivadas funcionais que atuaram sobre o termo x tracinho x. Tá certo? Como eu atuei com dois argumentos y, termina com ΔF y menos y. Mas eu queria que vocês percebessem que você não tem opção. Quando duas derivadas funcionais atuarem, né, quer dizer, esse objeto aqui é o efeito da atuação de uma derivada funcional sobre o cara x tracinho x. Tá certo? Quando duas derivadas funcionais atuarem sobre esse cara, ou seja, quando eu tiver mais uma derivada funcional atuando sobre esse aqui, o resultado é i delta f da diferença dos pontos associados com as derivadas funcionais. Se os dois são y, então dá y menos y. Mas se os dois forem diferentes, vai dar x menos y, x2 menos x1, sei lá, depende da derivada funcional. Tá certo? Então isso já começa a deixar a gente mais esperto, né, para a situação. Tá? Então, o segundo termo vai ser 1 sobre 2 fatorial, o cara ao quadrado, que é o que estava aqui, e a derivada funcional atuando nesse cara que já era o efeito de uma derivada funcional sobre ele. O que é que ele vai resultar? Vai resultar em i delta f de y menos y. Tá certo? Vamos para frente. Faltam só 4. Né? Agora então, vamos repetir a coisa toda, tirando mais um ddj de y daqui. Né? Então isso aqui é 1 sobre n menos i lambda sobre 4 fatorial, né? Integral dy menos i ddj x1 menos i ddj x2 e vai sobrar menos i ddj de y. E agora eu tenho que atuar com ddj de y nesse cara que está sobrando aqui. Tá certo? Então, vamos lá. A primeira derivada, menos i ddj de y, atuando nesse cara aqui e mantendo esse. Tá certo? Quando eu atuar nesse cara aqui, eu já sei. O ddj de y atuando nesse cara aqui dá isso que está aqui entre parênteses. Então vai ser isso ao cubo. Tá? Então, a primeira contribuição vai ser menos integral dx'
J de x', delta F, x' menos y, tudo isso elevado ao cubo. Tá certo? Derivei esse e mantive esse. Agora, mantenho esse, derivo esse. Então tem alguma coisa ao quadrado, né? Eu vou ter isso, né, mantido, vezes, duas vezes a tal alguma coisa, agora não mais ao quadrado, menos integral dx', j de x', delta f, x' menos y, certo? Derivado, menos i derivado funcional do que está lá dentro. O que está aqui dentro já é o efeito de aplicar uma derivada funcional sobre o x tracinho x. Então a gente já sabe o que dá. Quando eu aplico duas derivadas funcionais, dá o i delta f dos pontos em questão. Então vai aparecer i delta f de y menos y de novo. Então fiz a conta desse termo aqui. Agora eu tenho que vir para esse. Né? Mais, agora eu tenho 1 sobre 2 fatorial, esse cara ao quadrado, né? Então vai ficar simplesmente esse cara que está aqui, vezes a derivada dele, que a gente também já calculou, está ali, ó, menos integral dx', j de x', delta f, x' menos y. E aqui é um fator que é, em relação à derivada funcional, um fator constante. Né? E acabou. Né? Faltam 3. Certo? Isso é para vocês também começarem a dar valor, né, nessa série perturbativa. Assim, é só fazer derivada funcional. Tá bom, vai fazer. Né? Ver que o buraco realmente é embaixo, não é muito em cima não. Então olha só, agora vamos aplicar mais uma derivada funcional, então eu vou repetir esse termo aqui sem esse cara aqui. 1 sobre n menos i lambda sobre 4 fatorial, integral dy, menos i d dj de x1, menos i d dj de x2, menos i dj de y, agora atuando nessa coisa entre colchetes ali. Né? Então, vou atuar nesse cara aqui para me dar 3 vezes menos integral dx', j de x', delta f, x' menos y, ao quadrado. Tá certo? E mais uma derivada funcional atuando no argumento. Na coisa que está sendo elevada ao cubo. Vai novamente me singularizar aqui delta f de y menos y. Certo? Então essa é a contribuição desse. Agora vamos ver desse. Esse aqui tem duas. Né? Quando eu derivar esse cara que está aqui, vai virar um cara desses. Então a primeira contribuição é simplesmente 2 vezes, 2 vezes 2, menos integral dx', j de x', delta f, x' menos y, tudo isso ao quadrado. E delta f de y menos y. Certo? Derivei esse, mantive esse. Agora mantenho esse, derivo esse. Então, esse cara aqui vai dar mais vezes 2 vezes, né? A derivada em relação daquele cara que está lá dentro, também já não preciso mais me preocupar. Né? Ele vai dar i delta f de y menos y. Mas já tem i delta f de y menos y, então esse cara vai ficar elevado ao quadrado. Certo? Então matou a contribuição desse cara. Agora vamos ver a última. Aqui. Né? Essa contribuição aqui é igual a essa. Não sei se dá para perceber. Ó, isso vezes isso, né, tá ali,
esse cara que está aqui, só que com coeficiente 2 e delta f y menos y. Na verdade, eu deveria ter posto um 3 aqui, tá certo? Se eu botar um 3, né, o resultado que eu vou obter é 3 vezes esse cara, 3 vezes esse cara, né? Vou obter a mesma coisa que vai se somar aquilo que está ali, né? Certo? Pausa para meditação, né? Eu apliquei 4 derivadas funcionais até agora, nos mesmos argumentos, tá certo? O que eu obtive de resultado? Olha, eu obtive, por exemplo, um termo onde sobram 2 J's e delta f ao quadrado. Tá certo? Outro termo aqui, né, sobram 2 J's, porque esse termo aqui está ao quadrado, né, e eu vou ter delta f ao cubo. Desculpe. Aqui eu tenho delta f ao cubo, porque aqui eu tenho que lembrar que também tem um delta f. Então eu tenho delta f ao cubo. Não, então deixa. Pensei que já dava para ver isso, mas não dá. Foi mal, não esquece. Apaga aí do vídeo aí. Tchau. Tô brincando. Então, vamos lá, mais uma, né? Mais uma derivada funcional. Mais uma derivada funcional, então, vai ser 1 sobre n menos i lambda sobre 4 fatorial integral dy menos i ddj de x1. E agora vamos aplicar o ddj de x2, certo? Então, aplicando esse cara aqui, eu vou ter 6, né? Menos integral de x' j de x' delta f x' menos y certo? Vezes a derivada funcional em relação a x2 agora, desse argumento que está aqui dentro. Isso vai dar i delta f de x2 menos y. Todo mundo concorda? Agora a derivada funcional, o argumento dela é x2. Quando ela atuar nesse cara que está dentro do parênteses, né, ela vai me dar um i delta f, o argumento sendo x2 menos y. Quem tiver com problema, só fazer a conta devagar depois em casa, tá certo? Não tem pressa, né? Vai dar x2 menos y, e aqui você já tem o i delta f de y menos y. Né? Acabou, né? Dependia de j aqui, era isso. Agora vamos ver o que depende de j aqui. Esse é igual ao primeiro. Esse é igual ao primeiro. Então, era para ter um fator 6 aqui na frente. Se tivesse um fator 6, ia terminar em 12. Certo? Ok? E o que vem de novo, de novidade, realmente é esse cara que está aqui, né? Que vai dar menos integral de x' delta f de x' menos x2 agora, tá certo? Como é que é o meu padrão aqui? O j vem na frente, né? J de x' delta f x' menos x2, tá certo? Vezes 3 i delta f y menos y ao quadrado. Está claro aqui, ó, quando eu derivei esse cara, o argumento da minha derivada funcional é x2. Então o que vai aparecer aqui não é mais y, é x2. Né? Bom, esses
fatores aqui são independentes de J, tá certo? E esses fatores aqui, eles são simples de ser tratados. Então, realmente, a última derivada funcional é uma moleza, né, da gente colocar. Quando eu atuar com essa última derivada funcional, vai sobrar o que tem na frente. 1 sobre n menos i lambda sobre 4 fatorial, integral em dy, né? E do que? Coisas que dependem de y. Quando eu derivar em relação a x1, agora esse cara que está aqui, né? Isso vai dar 12, né? I delta f de x1 menos y, né? E delta f x2 menos y e delta f de y menos y. Nada mais depende de J nesse caso. Maravilha. O segundo termo que vai aparecer lá vai ser, né, o análogo que a gente acabou de fazer, que vai dar I delta f de x1 menos x2, tem 3, né? Eu já estou botando para frente, I delta f de y menos y ao quadrado. Certo? Então esse é o resultado final. Conforme foi antecipado na vez anterior, né, o resultado final é um monte de delta f, de produtos de delta f. Não tem outra chance de ser outra coisa, né? Você está derivando funcionalmente o exponencial de um negócio, né, que é j delta f j, e calculando em j igual a zero. Você vai obter algo independente de j e que no máximo pode ser produto de delta f. Né? Está aqui, os delta f estão aparecendo. É uma maneira mnemônica, né, da gente escrever esses negócios, né, que é a seguinte. Né? Eu posso escrever isso aqui assim. Né? 1 sobre n, esse eu não vou tirar, esse fator aqui, menos i lambda sobre 4 fatorial integral em dy, eu vou subentender, tá certo? Subentender que ele tem que ser sempre escrito, né? E eu vou colocar aqui explicitamente esses fatores 12 e 3 que estão aparecendo ali. 12, né? Agora, toda vez que eu tiver um delta f e delta f, eu vou assinalar um tracinho e vou assinalar os pontos de partida e de saída desse tracinho como sendo os argumentos aqui que estão dentro do delta f. Né? Então, eu vou associar aqui um cara assim, ó, um cara saindo de x1 e chegando em y. Tá certo? Um tracinho assim. Depois eu tenho um cara saindo de y e chegando em x2. Isso aqui poderia escrever y menos x2 também, não tem problema nenhum. Né? Então aqui está o y, x2. E tem um cara saindo de y e chegando em y. Tá certo? O cara sai de y e chega em y. Tá certo? É esse cara aí. Seguindo a mesma linha, né, eu vou botar o 3 explicitamente aqui, certo? E vou desenhar um cara saindo de x1 e chegando em x2, aqui, né, e dois caras saindo de y e chegando em y. Né? Esse aqui sai de y e chega em y, esse cara sai de y e não chega em y. Olha só que interessante. Né? A gente vai botar o y aqui, mas a gente na verdade pode esquecer o y, né? Porque o y é uma variável que está sendo integrada, tá vendo? O y está sendo integrado. Se eu quiser chamar o y de x, de alfa, de sei lá o que,
eu posso chamar, não tem problema nenhum. Né? Então, eu não preciso escrever esse ponto y, tá certo? Isso vai fazer parte do que eu estou subentendendo. Toda vez que eu tiver um ponto no qual chegam ou saem, não importa, 4 linhas, esse ponto eu vou chamar de vértice, tá certo? Vou chamar de vértice, e ele subentende a presença desse menos i lambda sobre 4 fatorial e da integral em dy. Então, se eu olhar para essas figurinhas aqui, eu estou olhando para essa expressão que está aqui, vocês concordam? Ok? Maravilha. Então agora a gente tem que entender como é que a gente se livra de fazer 6 derivadas funcionais para chegar nesse troço aí. Certo? Porque a gente tem mais o que fazer na vida, né? Do que ficar fazendo derivada funcional. Pelo amor de Deus. Agora, não é porque seu professor é um péssimo professor, seu professor é um péssimo professor, não é por isso, né, que ele resolveu fazer essa conta explicitamente. Né? É porque uma vez na vida você tem que passar por isso, tá certo? Você tem que fazer essa conta. Não sei quantos vocês já fizeram, né? Mas alguns não fizeram. Para garantir, eu estou fazendo aqui na frente de vocês. Entendeu? Agora, o certo é o cara sair daqui, chegar lá na sua sala e refazer essa porcaria toda sozinho. Entendeu? Aí o cara vai ficar feliz. Só assim que você vai ganhando feeling sobre o que tem que acontecer. Né? Então vamos refazer essa conta, olha só. O cara acabou de fazer, vamos refazer essa droga dessa conta. Né? Só que de outro jeito. Né? Eu tenho assim, 1 sobre n, né? Menos i, lambda sobre 4 fatorial, integral de y. Menos i elevado por x1, menos i elevado por x2, menos i elevado de y, elevado a 4, atuando nesse objeto aqui, 1 sobre 3 fatorial. Né? Isso calcula, né? Era essa conta que a gente fez. O ponto é o seguinte: esses ΔFs, eles não saíram do nada. Eles saíram do que você pode chamar de um pareamento de derivadas funcionais. Toda vez que 2 derivadas funcionais conseguiram agir sobre um cara desses, eles produziram um ΔF, um IΔF. Tá certo? Então, a minha conta, ela poderia ser simplesmente o seguinte: quais são todas as maneiras dessas derivadas funcionais se parearem 2 a 2 em cada um desses objetos que estão aqui. Tá certo? E eu digo o seguinte: toda vez que elas se parearem 2 a 2, eu jogo para fora um IΔF associado com os argumentos das derivadas funcionais. Tá certo? Então vamos tentar refazer essa conta seguindo essa maneira de fazer a coisa. Né? Eu tenho 4 derivadas funcionais associadas com y. Deixa eu indicar essas 4 derivadas assim. Y. Vou botar uma linha assim, um y ali bem separado ali, né? E tenho 2 derivadas funcionais associadas com x1 e com x2. Então esses objetos aqui são as derivadas funcionais, certo? E eu tenho esses caras aqui. Esses 3 caras aqui. Então, vamos ver. Essa primeira derivada funcional, né,
ela tem 6 opções aqui de escolha, tá certo? A gente tem um probleminha aqui que talvez vai aparecer daqui a pouco, porque esse cara aqui incorporou 1 sobre 2, 1/2, né? Então, realmente agora, nesse momento, isso fugiu. Não sei se isso vai dar um problema ou não na obtenção daqueles fatores, mas depois a gente vê. Então, vamos fazer o negócio ingenuamente, né? Esse cara aqui, ele tem 6 opções. Ele pode agir sobre esse cara, ou sobre esse cara, sobre esse cara, ou sobre esse cara, sobre esse cara, ou sobre esse cara. Né? Então vamos fazer essa conexão aqui. Vamos supor. Ele fazer isso aqui, ele atuar sobre um desses caras aqui, ele tem 6 possibilidades para fazer isso. Certo? Ok. Agora, eu posso pegar outro y desses, tá certo? E vamos organizar a cabeça. Atuar ou no mesmo cara que esse cara atua, ou em outro cara diferente. Tá certo? Então, esse outro cara, ele vai ter, vamos dizer assim, essa conexão está aqui, ele tem 5 possibilidades de fazer. Não é? Vamos continuar na mesma linha, mas não sei se vai dar certo não. Esse outro cara aqui tem 4 possibilidades de fazer isso, não é? E esse aqui tem 3. Certo? Para esses 2 aqui, sobraram essas 2 possibilidades. Esse faz com esse, por exemplo, ou com esse. Então ele tem 2 possibilidades. E esse aqui faz com esse, que só tem uma opção. Tá certo? Então o resultado é que, quando você parear essa derivada funcional com essa derivada funcional, você vai ter um termo I delta F de x2 menos y. Quando você parear esta derivada funcional com essa derivada funcional, você vai ter um termo I delta F x1 menos y. Tá certo? Então esse cara aqui é um termo do tipo I delta F x1 menos y, I delta F x2 menos y, está lá integral, que não me deixa mentir, com todos esses fatores ali, né? Os outros caras, eles vão fornecer contribuições que são assim, ó. Esse cara que está aqui, pareia com outro cara que está aqui. Então vai dar um I delta F y menos y. Esse outro, e acabou, né? Não tem mais o que fazer. I delta F y menos y. Tem um fator aqui na frente que é 6 fatorial. Tá certo? Esse 6 fatorial, ele tem que ser dividido por 3 fatorial, não é isso? Tá certo? Tá ali, né? 6 fatorial dividido por 3 fatorial dá 6 vezes 5 vezes 4, não é isso? Tá mal pra caramba. Não era pra ser isso não. O que a gente obteve? A gente obteve um termo desse tipo e laboriosamente nós contamos os caras e deu 12, né? Não é isso? A gente tinha que ter 12 ali também, naquela contagem. Mas tem 120, né, professor? Hein? Tem 120. Pois é, 120. Divide por 10 ainda. Tem alguma coisa errada aqui que eu vou fazer. Peraí. Não, é que a gente ainda não usou o 4. Quem falou do 4 fatorial? Você? A gente não usou o 4 fatorial ainda. O 4 fatorial continua aqui, quietinho. Tá certo? Se eu usar o 4 fatorial, aí talvez eu chegue mais perto, mas isso ainda não é. Não é onde eu quero.
peraí, o que está dando de errado aqui? Acho que eu já sei. Peraí. Tudo interessa assim, que tipo de contribuição que eu quero montar, né? Então, calma, vamos começar tudo de novo. A contribuição em questão é a seguinte: eu quero que o x1, né, e o x2 pareiem, né, com o y e não um com o outro. Tá certo? Então eu tenho que começar pelo x1 e pelo x2. Então o x1, né, por exemplo, ele tem 6 possibilidades de fazer isso. Mas feito isso, o x2 tem apenas 4 possibilidades. Tá certo? Porque a estrutura topológica, né, do negócio que eu estou montando, eu não quero que o x2 vá no mesmo cara que o x1 foi. Eu quero que ele vá em outro. Depois eu poderia fazer, não, eu vou botar o x2 junto com o x1. Aí é outra questão. Né? Mas se o x1 vai num cara desse, o x2 tem 4 opções para ir aqui. Né? Aí, os y, eles têm, esse tem 4 opções, esse tem 3 opções, esse tem 2 opções e esse tem 1 opção. Tá? Então o que a gente obteve aqui já não é um 6 fatorial, é alguma coisa um pouquinho melhor, mas ainda não é o que a gente quer. A gente obteve 6 vezes 4, vezes 4, vezes 3, vezes 2, não é isso? Todo mundo acompanhou? Discorda de mim? Eu posso estar cometendo um erro aqui, crasso, alguma coisa assim. O primeiro cara, o x1, tem 6. Né? O segundo, o x2, vai eliminar essa possibilidade aqui, vai ter 4 possibilidades. Tá? Depois, os outros y, eles podem ou parear aqui, ou parear entre si aqui, sem problema nenhum. Tá? Eles podem parear com outro j aqui de 4 maneiras possíveis. O primeiro, de 3 o segundo, de 2 o terceiro. 4 vezes 3 vezes 2, 6 vezes 4, tá certo? Sobre 3 fatorial. Agora, 3 fatorial vai dar 6 vezes 4 vezes 4. Ainda é muito. 48. Tá? Tem um meio de estar integral. Esse aqui é um ponto. É isso que está faltando aqui. Tá? Aqui está 3 vezes 2 sobre 3 fatorial. Né? E o que eu estou esquecendo aqui é justamente que tem um meio de cada um desses caras. Então tem um meio ao cubo dentro da história. Então, um dos 4 vai embora aqui, o outro 4 divide por 2 dá 2, dá 12. Demora, mas a gente acerta. Né? Não sei se deu para entender. Eu estou tentando montar a estrutura do que eu consigo. Eu tenho que visualizar isso espacialmente dentro da minha cabeça. Tá certo? Então, vamos tentar visualizar. Aqui estão os 4y, aqui estão os x1 e x2. X1 e x2. E aqui eu tenho os 3 camaradas lá. Né? Eu tenho 2 opções para o x1 e para o x2. Ou eles pareiam no mesmo cara, ou eles pareiam em caras diferentes. Tá certo? Uma vez que eu escolho o que o x1 e o x2 vão fazer, o que os y vão fazer, tem poucas opções, vamos dizer assim. Né? Vamos supor que eu escolha que o x1 pareie com o x2, no mesmo propagador. Né? Então, o x1 teria 6 opções para fazer isso, e o x2
não teria opção nenhuma. Já que o que eu quero é que o x1 pareie com o x2. Tá? Esses caras que estão aqui, esses 4 y que estão aqui, eles têm 4 fatorial opções. O primeiro tem 4 opções, o segundo tem 3, o terceiro tem 2 e o quarto tem 1. Tá? Então, esse cara que está aqui, essa estrutura, ó, I delta F de x1 menos x2, I delta F de y menos y, I delta F de y menos y, tá certo? Ela tem 6 vezes 4 fatorial opções, tá certo? E eu tenho que dividir aqui pelo fator que eu já tinha antes. 2 vezes 2 vezes 2 e 1 sobre 3 fatorial. Tá certo? Então, esse aqui dá 6 é 3 vezes 2, né, que é o 3 fatorial. 3 fatorial vai embora. Vai pegar no meio isso aqui? Não. 1 terço? Não, aqui está 3. Aqui vou levar 1 terço. Essa conta de cima tinha um 4. Aonde tinha 4? Era 6, 4, 4, 3, 2. 6, 4, 4, 3, certo. Então ali está 6, 4, 3, 2. Aqui, Não é o segundo pareamento de X com... Dá 3 mesmo, dá 3. não, dá 3. Vocês não sabem onde fazer conta? Coisa, né? É 4 fatorial, é 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial cancela com esse cara daqui, só com 3 aqui, né? E o 6 é... 4 sobre 8. Dá 3, pronto. Não vou fazer não, porque cada vez que eu faço eu enrolo mais. Então esse aqui deu 3. Esse aqui deu 3, esse aqui deu 12. Maravilha. Certo? Bem mais rápido, né? Quer dizer, o problema foi explicar, mas... né? Mas é bem mais rápido desse jeito. Quer dizer, o que eu estou fazendo? Eu estou procurando opções de pareamento, só isso. Tá certo? Aí, cabe a mim ser esperto o suficiente para analisar essas opções de pareamento, todas as opções de pareamento que eu tiver. Né? Mas é bem melhor fazer isso do que ficar fazendo derivada funcional uma atrás da outra. Né? Embora ficar fazendo derivada funcional uma atrás da outra vai te dar o resultado certo. Tanto que aqui a gente se arrisca um pouco. A gente se arrisca se a gente não souber o que está fazendo, que é o meu caso. Né? Mas uma vez que você aprende o que você está fazendo, né? Aí a coisa funciona. Só deixa eu te falar uma coisa para te consolar. Eu já assisti vários cursos aí, que eu nunca vi um cara acertar isso de primeira. Nem o cara que está acostumado, eu sempre baralho isso aí. Sempre você se perde. Sempre o cara se engana. Então, deu certo aí? Deu, tá certo? Ah, então a gente conseguiu aqui essa mesma estrutura, tá certo? Raciocinando de um jeito combinatorial, tá certo? Agora vamos condensar um pouco mais esse jeito combinatorial da gente aqui de fazer essa conta, né? Para garantir, eu não vou apagar esse resultado aqui não, tá? Deixar ele aqui. Qualquer coisa a gente volta aqui para não, né? Então, agora vamos fazer o seguinte, essas derivadas funcionais, eu vou continuar considerando elas como esses tracinhos meio soltos, assim, né? Com um tracinho onde só um dos pontos está nomeado, tá? Então, por exemplo, isso aqui é uma derivada funcional, continua sendo x1. Eu não nomeei o segundo ponto, significa que isso aí é uma derivada funcional à procura, né, de alguém, né, de alguma coisa, né? Eu vou também botar
o x2 desse jeito, a derivada funcional então está implícita aqui, nessa história. Só que agora eu vou abstrair da ação dessas derivadas funcionais sobre esse objeto que está aqui. O que interessa na porcaria do pareamento das derivadas funcionais, então eu só vou escrever derivadas funcionais. E só vou parear essas derivadas funcionais. Mais nada. Então, o y dele saem 4 derivadas funcionais. Então eu posso condensar mais ainda a minha notação assim, né? Tá certo? 4 derivadas funcionais. O meu problema, agora eu vou reformular dessa maneira. Eu tenho que parear de todas as maneiras possíveis essas derivadas funcionais. Vocês têm que fazer linhas conectando essas derivadas funcionais. Quando eu conectar uma derivada funcional com outra derivada funcional, quando eu fechar essa linha, já deu o propagador direto. Tá certo? É o resultado do meu pareamento. Então vamos lá. Então, eu tenho novamente 2 possibilidades. Uma delas é esse cara aqui parear com esse e esses aqui que se virem. Né? A outra delas é esse cara aqui parear com um desses, esse cara aqui parear com algum outro desses que estão aqui. Tá certo? Então vamos lá. Esse cara que está aqui, né, ele tem 4 possibilidades de fazer esse primeiro pareamento. Não é isso? Quando ele tiver feito, esse outro cara aqui tem 3 possibilidades. E esse pareamento aqui não tem possibilidade nenhuma mais. Tem que ser feito. Está rápido o suficiente para vocês ou precisa de mais alguma coisa? Segunda, né? Segunda possibilidade de pareamento. Agora, esse cara pareia com esse cara aqui, então não tem nenhuma outra opção. Só tem um jeito disso acontecer. Né? Esse cara pode parear com esse ou com esse. Então tem 3 maneiras desse pareamento acontecer. E essa aqui só tem uma. Essa foi de primeira, hein? Que inveja do tempo que eu fazia derivada funcional, né? Ficava lá perdendo tempo, escrevendo o quadro inteiro, etc. E tal. Então, eu vou subentender que toda vez que eu tiver um cara desses aqui, né, eu tenho que colocar uma integral em dy e um fator menos i lambda sobre 4 fatorial. Tá certo? Isso aí está implícito nessa história toda. Né? Outra coisa que eu vou subentender, né, é que eu preciso de um fator a mais, né, relativo à ordem perturbativa. Né? Porque esse cara aqui é a primeira ordem perturbativa. Mas eu poderia estar na segunda ordem perturbativa. Né? Na segunda ordem perturbativa eu tenho essas 4 derivadas funcionais que eu assinalei arbitrariamente ao ponto y, mas eu poderia ter outras 4 derivadas funcionais assinaladas ao ponto y'. E esse fator ele vem com 1 sobre 2 fatorial, porque tem um exponencial disso. Né? Tá certo? Então tem que lembrar desse 1 sobre 2 fatorial na jogada. Fora isso, eu carrego uma integral em d4y, integral em d4y', um lambda e menos i lambda sobre 4 fatorial associado com essa, menos i lambda sobre 4 fatorial associado com essa, de modo que, por exemplo, isso aí vai dar um termo de ordem lambda 2. Certo? Então, com isso daí, eu sou capaz de pegar aquela série toda daquela exponencial e traduzir nesses desenhinhos bizarros, que são os chamados gráficos de Feynman. E o que eu acabei de fornecer para vocês são as regras de Feynman. Certo? As regras de Feynman
nesse espaço chamado de configuração, onde você indica os pontos. Depois nós vamos passar para o espaço de momento, num outro momento, passar para o espaço de momento, né? E aí a gente vai ter uma variação dessas regras no espaço de momento. Certo? Fácil ou difícil? Mole demais, né? É só derivada funcional. Acabou. Morreu o assunto. Né? Qualquer idiota consegue. Se eu consigo, né? Qualquer idiota consegue. Né? Enfim. Vamos ver o fator N. Certo? Vamos falar do fator N. Quem é o fator N? Vou pagar tudo agora. Nós já somos especialistas em gráfico de Feynman. Certo? Ver como que a evolução anda rápido no curso, certo? Semana passada ninguém sabia nada de teoria de campo, agora todo mundo já sabe gráfico de Feynman. Né? Pô, teoria de campo não é tão difícil assim. É difícil pra cacete. Se toda a dificuldade da teoria de campo fosse essa, a gente estava feliz, né, senhora? Estava feliz. Mas não era. As coisas são bem mais sutis, né? Às vezes, né? Alguém anotou aqui esse negócio, né? Se eu precisar, eu apelo aí para as anotações de vocês. Então vamos falar do fator N, né? Para que serve o fator N? Você tem o seu Z de J é igual a 1 sobre N exponencial de menos I integral em dx, sei lá, como faz? V de menos I V elevado a x, tá? C0 de J. A jogada toda é que você requer que o seu Z de 0 seja 1. Né? Quem é o Z de 0? O Z de 0 não é aquele valor esperado no... O Z de J é o valor esperado no vácuo, do produto temporalmente ordenado, da exponencial da integral de J φ, não é isso? Quando você faz J igual a 0, o argumento dessa exponencial vai para 0, a exponencial vai para 1. Né? O produto temporalmente ordenado não se aplica mais e você fica simplesmente com a norma do vácuo. Né? Esse é o Z de 0. Né? Na norma do vácuo, você quer que seja 1. Porque você quer que o seu vácuo seja um estado normalizado. Um estado do seu espaço de Hilbert que seja normalizado. Né? Boas razões para você querer isso. Né? A principal delas é que você gostaria que o seu estado de menor energia fosse um estado físico. Né? E ele conduz uma representação do grupo de Poincaré sozinho. Né? Então você gostaria mesmo que ele fosse uma vez no vácuo, sempre vácuo. Né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez no vácuo, sempre vácuo. Se você não der energia nenhuma para o sistema, tá certo? Se você deixar o sistema com energia zero, momentum zero, nada vai acontecer. É razoável isso? Né? Não é? Se acontecer alguma coisa, olha só, para pensar. Tudo que existe tem energia, tá certo? Hoje em dia nós admitimos que coisas de massa zero tenham energia, não é? Um fóton é isso. É um cara de massa zero, mas tem energia. Um fóton de energia zero não existe. Não é? Um fóton de energia zero tem que ter velocidade zero também, mas o fóton anda sempre à velocidade da luz. Não é? Então, se uma coisa tiver massa zero, ela ainda pode existir, contanto que ela tem energia. Mas se uma coisa não tiver energia e não tiver momento, porque se ela não tiver energia, o quadrado do quadrimomento dela vai ser negativo.
Então essa coisa vai ter massa taquiônica. Isso é uma possibilidade do grupo de Poincaré. Só que é uma possibilidade que a gente costuma não levar em conta porque nunca se descobriu uma partícula taquiônica. Então esquece, tirando as partículas taquiônicas, você diz o seguinte: se a minha energia for zero, a única possibilidade física atualmente à minha disposição é que o momento também seja zero. Então energia e momento são nulos. Se aparecer alguma coisa com energia diferente de zero, momento diferente de zero, eu estou violando a conservação de energia e momento. Ok? Então, se eu tiver num estado de energia zero e momento zero, eu devo continuar para sempre nesse estado de energia zero e momento zero. Não interessa se eu tiver uma teoria interagente ou uma teoria livre. Isso aí significa que você tem uma representação redutível para esse cara. Só para o zero, exatamente. Esse cara é um alto estado de energia e momento associado com o zero. Esse é o vácuo. Essa é a definição do vácuo. Ele não é um estado trivial, é um estado altamente não trivial, né? Mas ele deve persistir para que você não tenha violação da conservação de energia e momento. Você não pode ter um elemento de matriz vácuo estado de uma partícula. O que vai acontecer aí? Né? Se a probabilidade de você sair do vácuo, chegar no estado de uma partícula for diferente de zero, significa que você violou a conservação de energia e de momento. Então, o vácuo deve persistir. É isso que significa essa equação aqui. Tá certo? Isso aí é 1. Se você estiver no vácuo, você vai continuar no vácuo. Tá certo? Para sair do estado que você está, você tem que estar fora do vácuo. Essa equação muda se você tiver uma fonte externa. Ou seja, se você tiver alguma coisa bombeando energia e momento dentro do seu sistema. Aí você não pode mais requerer isso. Tá certo? Razoável, não é? Então, o que a gente exige do vácuo é isso, que a norma do vácuo seja finita, para que ele seja um estado físico do espaço de Hilbert, mas se ela é finita, vamos normalizar o vácuo, vamos colocar ele igual a 1. Tá certo? Bom, agora essa equação aplicada para isso que está aqui significa o seguinte, que isso aqui tem que dar 1 sobre n exponencial de menos i integral em dx v menos i d dj dx aplicado em C0 de J em J igual a 0. Isso tem que ser 1, porque isso aqui é o Z de 0. Certo? Essa equação nos diz quem é o N. Né? O N, portanto, vai ser exponencial menos i integral em dx v menos i d dj de x Z0 de J em J igual a 0. Então, o N, esse fator que está aparecendo ali, ele é escolhido para manter a norma do vácuo igual a 1. Tá certo? E o resultado, ele pode ser calculado perturbativamente, naturalmente, da mesma maneira que a gente fez a conta toda. Então, na ordem 0, vamos chamar de N0, né? Ou seja, se você pegar e considerar potência lambda elevada a 0, né? Então a sua exponencial é 1. Né? Essa conta aqui dá Z0 de 0, que é 1. Essa já é 1 diretamente. Então o N0 é 1. Né? Na ordem 1, né? A sua conta vai ser 1, que é a conta anterior da ordem 0, menos i, na teoria φ4 vai ser lambda sobre 4 fatorial, integral em dy, né? Menos i, ddj de y, elevado a 4, aplicado em Z0 de J. Agora todo mundo é malandro. Não, deixa eu fazer Z0 de J. Isso em J igual a 0.
Veja que eu tenho derivadas atuando num cara e depois j igual a zero. Eu não posso pegar e fazer j igual a zero primeiro e dizer que está tudo zero, né? Certo? Isso aí é roubar feito. Então aqui eu tenho uma conta para fazer que é um monte de derivadas funcionais, como antes. Tá certo? Então eu posso fazer como antes, do mesmo jeito. Olha só. Eu vou botar aqui e vou fazer aqui do lado. Né? As 4 derivadas funcionais estão associadas com o mesmo ponto y. E a minha conta é, como antes, uma conta de pareamento. Eu tenho que parear essas derivadas funcionais. Mais uma vez, convido vocês a expandirem o Z0, né, em série de potências, né, exponencial vai ficar 1 mais x tracinho x mais 1 sobre 2 fatorial x tracinho x ao quadrado e assim por diante. Né? O único termo que vai contribuir aqui vai ser o x tracinho x elevado ao quadrado, porque esse tem 4 j's, que vão dar conta das 4 derivadas funcionais. Se a gente quiser, a gente pode fazer a conta daquele monte de derivadas funcionais sem problema nenhum. Né? Se a gente não quiser, a gente novamente faz a conta em cima do pareamento das derivadas funcionais. Né? Então, esse pareamento pode ocorrer de 3 vezes. Vamos supor que eu fixe esse cara que está aqui. Eu tenho 3 opções para esse cara e aqui eu tenho uma. Né? Então, o resultado desse cara que está aqui, né, é isso aqui. Ó. Ops. Certo? Então esse é o n em primeira ordem, tá certo? Agora vamos ver como é que fica a nossa função de Green de 2 pontos com esse n colocado lá. Né? O G2, em primeira ordem, ele era o seguinte, ele era 1 sobre n, né? Também em primeira ordem, tem que ser em primeira ordem. Né? Esse cara aqui, que era a ordem 0, x1, x2, né? Mais, eram 12 vezes, né? Alguém me corrige aí. Esse cara aqui, que era 3 vezes esse cara aqui, né? Veja que esse cara aqui está sendo escrito com as mesmas regras que a gente escreveu aqueles lá. Ou seja, eu tenho que incluir um fator menos i lambda sobre 4 fatorial, a integral entre y, assim por diante. Né? Tá certo? Então, até a primeira ordem na constante de acoplamento, o G2 é isso aí. Né? Bom, agora, o 1 sobre n, né, ele é uma coisa assim, 1 sobre 1 mais 3 vezes esse cara. Né? Estamos supondo que isso aqui é pequeno, o lambda é pequeno. Então isso é um negócio tipo 1 sobre 1 mais x, tá certo? Aproximadamente, isso aqui é 1 menos x, né? Até a primeira ordem, mais uma vez. Então, eu vou escrever isso assim. 1 menos 3 vezes o cara que está lá, vezes esse cara que está aqui, né? Agora eu vou fazer o produto. 1 dá 1 mesmo, né? Tá? x1, x2, mais 12, x1, x2, mais 3, x1, x2 vezes esse. E aí vem o produto desse por esse, menos 3.
esse agora tem esse vezes esse, só que esse é de segunda ordem, em lambda, não é? Aqui tem implicitamente um lambda, e aqui tem um lambda também. Então, isso aqui é a ordem lambda 2, está fora da primeira ordem. Depois vem esse vezes esse, que também é de segunda ordem, também está fora. Então, a coisa termina aqui, ó. Esse camarada aqui mata esse camarada aqui. E o resultado é isso aqui. Esse é o nosso G1. Certo? Ocorre que processos como esse que estão aqui, né? Esse aqui, você poderia visualizar em termos da sua matriz S, tá certo? Como um processo onde o momento da sua partícula de entrada continua exatamente igual ao que ele era. A partícula entrou com o momento em P e saiu com o momento P. Eu queria dizer para vocês que nesse momento vocês não têm elementos para deduzir isso. Eu estou dizendo isso para vocês. Tá certo? Estou dizendo. Por quê? Porque você teria que ver a relação entre a função de Green e a matriz S. Tá? Tá certo? A gente tem essa relação, né? Podia escrever isso para vocês. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Espera aí. Eu anotei aqui. Forma de redução. Então, vamos fazer a forma de redução por caso particular de duas partículas. Tá? Olha só. Se eu tiver uma partícula de momento P no estado inicial e momento P' no estado final, então eu tenho uma matriz S, que é S de P', tá certo? Essa matriz S, pela forma que eu dei lá no primeiro dia, ou no segundo, não lembro, isso aí sobre raiz de Z elevado ao quadrado, né? Sempre é n mais n, o número total de partículas. Tem uma partícula no estado final, mais um inicial, mais uma no estado final. Então são duas partículas. Aí eu tenho integral d4x, d4y. Essa variável está associada ao estado inicial, essa variável está associada ao estado final. Né? Tenho exponencial de menos i kx, k não, px, tem exponencial de i P' y, esse é o momento do estado final, está associado com exponencial positivo, e eu tenho um dado albertiano mais N2 em relação à variável x, e um dado albertiano mais N2 em relação à variável y, atuando na minha função de 2 pontos. Certo? Então isso daqui representa um processo assim. Tá certo? Eu tenho a partícula de momento P saindo do momento P'. Havendo uma modificação nesse momento por causa da interação. Claro que não vai ter modificação nenhuma, porque tem que haver conservação de energia-momento. O momento total que eu tinha antes da interação era P, tem que continuar sendo P'. Então essa amplitude aqui tem que ser proporcional a uma delta de P menos P'. Tem que ser zero se o P não for P'. Tá certo? A gente pode ter algum coeficiente de proporcionalidade na delta, etc e tal. Então olha só, vamos observar qual é a contribuição para esse objeto que está aqui de um termo como esse na função de Green. Um termo assim, ó. Tá certo? Olha só.
cara aqui vai ser só usando aqui, eu vou chamar esse cara de x1, x2, uma coisa desse tipo. Não, x1, x2 não, xy. Tá? Então, eu vou ter esse cara atuando nisso que está aqui, não é? Vou ter isso sobre raiz de z ao quadrado integral de 4x e 4y, que é menos y/x, e aí inteirinha y, está lambertiano x mais m2, e esse cara atuando no i delta f. I delta f de x menos y, ou de y menos x, tanto faz. Ele é igual. Né? Então, quando ele atua no I delta f de y menos x, vai aparecer uma delta, né, de x menos y. Vai aparecer I delta de x menos y. E acabou. Vezes, né, o objeto lá que eu estava usando. Isso daí é um número, né? Isso é independente de x e de y. Certo? Não tem nenhuma dependência em x nem em y. Legal, então, se eu quiser usar isso aqui, agora eu uso para fazer essa integral, né, por exemplo, em x. Né? Então, esse operador atuando na delta, eu posso integrá-lo por partes e fazer ele atuar na exponencial de menos IPX. Tá certo? Então isso vai dar o quê? Vai dar esses momentos são momentos físicos, né? Então esse cara atuando na exponencial de menos IPX vai dar menos P2 mais M2 que é zero. Isso já me complicou. Então zero não é para dar zero, tem que dar uma delta. Deu erro. Pedindo ajuda a todos, hein? Quer dizer, isso quer dizer o seguinte: o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando entender qual vai ser a contribuição de um termo como esse, tá certo? Para a função, para a matriz S. E a matriz S relaciona com as funções de Green por essa forma, que é a forma de redução. Tá? Então, um cara chato para fazer esse negócio.
tivesse que fazer isso como uma conta auxiliar. E aí eu vou terminar com uma singularidade em algum lugar. Isso que dá fazer coisa de improviso, né? Não pensa antes, aí depois fica aqui embatucado. Entrando ali, vai dar delta x menos y. Vamos fazer o seguinte, deixa isso quieto, na aula que vem eu trago a solução. Certo? Tem alguma coisa simples que está me escapando aqui. Depois a gente vê. Deixa eu prosseguir só com a resposta ao dilema. A resposta ao dilema é o seguinte: você imagina que você tem um processo de espalhamento desse tipo, né? Vamos supor. Tem N partículas aqui na entrada, N partículas aqui na saída. Quando você tem um gráfico assim, por exemplo, P1', P2, P3, P2', P3', né? Se tiver um gráfico assim, significa que a partícula 1, né, ela não interagiu. Por quê? Porque a única possibilidade dessa partícula 1, né, se ela, por conservação de momento, ela tem o momento inicial e o final iguais. Se não houve nenhuma variação do momento dela, eu não posso considerar que ela tenha interagido. A brincadeira da interação é, eu tenho variação do quadro momento, tá certo? Só que a soma desses quadrimomentos no início tem que ser igual à soma dos quadrimomentos no final. Agora, se cada um dos quadrimomentos permanecer absolutamente igual, eu não tenho como detectar interação nenhuma. Vocês concordam? Interação eu detecto através da observação das mudanças, né? Se nada muda, eu não tenho como saber se houve interação ou não. Então, num processo como esse, eu diria que é um processo que é chamado de desconexo, onde a partícula, essa partícula não interage, e essas outras aqui interagem entre si sem envolver essa que está aqui no meio, né? Esse processo que está aqui é um típico processo desconexo, tá certo? Você tem, a nossa descrição aqui não é no espaço-momento, a gente vai chegar a essa descrição no espaço-momento. Você tem x1, x2, e aqui você tem alguma coisa que nem envolve outra partícula. Envolve o quê? O que você chama de uma flutuação do vácuo. Tá certo? Alguma coisa que sai de nada e vai a lugar nenhum. Tá certo? Você não vê acontecer. Como eu disse, isso aqui é uma constante, seja no espaço de configuração, seja no espaço de momento, isso é uma constante, tá certo? Esse objeto que está aqui representa algo que você não tem acesso. É como se você dissesse assim, olha, o vácuo tem que continuar sendo vácuo. O vácuo tem energia zero, momento zero. No início tem que ter energia zero, momento zero no final, tá certo? No meio, pode ser que aconteçam coisas que violem a conservação de energia e momento. Não tem problema, contanto que eu não veja. É a coisa do marido traído. Né? Se eu não ver, a mecânica quântica é isso, é a mecânica dos cornos. Se eu não ver, eu não ligo. Para mim não aconteceu. Tá certo? Para mim não aconteceu, não rolou. Né? Então, na verdade,
O que dizem por aí, né, senhora, é que tem uma festa no vácuo, né? Tem uma festa rolando lá. Só que você, toda vez que você chega na porta e toca a campainha para entrar, o silêncio impera. Todo mundo apaga tudo, tira o toca-disco da vitrola, né? Isso é coisa velha, pelo amor de Deus. Agora é MP3, né, cara? O cara dá pausa no computador lá, né? Guarda cerveja, passa um pano rapidinho, a velocidade da luz, e você pensa que não está acontecendo nada ali, né? O vácuo é isso. O que você consegue tirar do vácuo, né, se tem um vácuo no início, vai ter que ter um vácuo no fim. Quando você se decidir a observar o vácuo, você vai observar vácuo. Se você não observar isso, vai ter uma violação de conservação de energia em momento. Tá certo? Agora, se você se resignar a não observar, aí você pode imaginar o que você quiser. O marido traído imagina o que quer, né? O cara fica lá fantasiando, né? 1000 coisas estão acontecendo lá com a mulher dele, né? Então, o cara imagina, não, nasceram 2 partículas e depois elas se aniquilaram, e depois uma foi para um lado, depois a outra foi para o outro, etc. e tal. Você faz a fantasia que você quiser na sua cabeça, né? Mas quando você vai medir, continua tudo no silêncio, certo? Tudo no zero. Porque se não for assim, você tem violação da conservação de energia em momento, certo? Conforme a gente frisou antes. Se você tiver uma interação com o meio externo, a gente está falando de um sistema isolado. Se tiver uma interação com o meio externo, isso não é mais verdade. Aí pode ser que esse meio externo tenha fornecido energia, momento para o seu ambiente, de modo que você vai enxergar coisas ali quando você for fazer a observação. Aí depende da hora que você faz a observação, do momento, ou seja, você tem quebra da invariância de Poincaré do seu sistema. Dependendo do momento e do local onde você faz a sua observação, você pode obter coisas diferentes. Tá certo? Mas se você tem um sistema isolado, vácuo tem que continuar sendo vácuo. Então o que acontece no meio tem que ser invisível. Tá certo? Então coisas desse tipo são invisíveis. Tá certo? Isso aqui diz, a partícula passou de x1 a x2 e nada aconteceu. Tá certo? Nada aconteceu. Ah, não, mas o vácuo deu essa gemida aqui. Não vi, não tenho capacidade de ver. É isso que esse fator 1 sobre n está fazendo. Tá certo? Esse fator 1 sobre n está descontando as coisas que não são físicas, que estão embutidas no teu funcional gerador. Depois eu conserto isso aqui. Né? Na hora que vem eu prometo para vocês que eu vou chegar aqui com uma solução para esse assunto. Estão embutidos no seu funcional gerador. No seu funcional gerador estão embutidas essas flutuações do vácuo. Quando você normaliza, ou seja, quando você impõe que a única coisa que você pode esperar do vácuo é que ele continue sendo vácuo, esses processos são todos descartados. Tá certo? Vocês vão ver, né, as pessoas falando de flutuações do vácuo. Hoje é uma coisa, é quase uma mania, né? As pessoas falarem, não, mas as flutuações do vácuo fazem com que não sei o que aconteça, etc. e tal. Quando as pessoas estão falando de flutuações do vácuo, elas estão falando desse tipo de coisa aqui. Tá certo? Processos que você representa pictoricamente como sendo coisas que acontecem com a partícula no intervalo entre o momento que você observou ela no início e o momento que você vai observar ela no fim. Tá certo? Isso é uma flutuação do vácuo, vamos dizer assim. Isso é um objeto que você vai poder dizer o seguinte, olha, a partícula tem essa probabilidade, amplitude de probabilidade, de vir daqui para cá, e essa amplitude de probabilidade é corrigida em primeira ordem por um fator como esse aqui, que eu interpreto, eu da literatura, interpreto como tendo uma partícula virtual tendo sido criada aqui, tá certo? E depois ela seguindo viagem aqui em frente. Como é que eu sei que tem uma partícula virtual aqui? Eu não sei. Não tem como saber. Tá certo? Isso é um jeito da gente se sentir melhor, de se sentir feliz. Tá certo? A gente fala em partículas virtuais.
A gente aprendeu aqui a duras penas que o que está aqui dentro desse propagador não tem um momento físico. O P2 que aparece aqui, né, no momento que circula aqui, a gente vai, quando a gente passar para o espaço de momento, vai ficar mais óbvio ainda, né? A gente já viu, já teve indicações que o momento característico de um propagador não é físico. Tá certo? Então não tem